Olá, queridos alunos do terceiro ano, olá mais uma vez. A gente está mais uma aula de geografia aqui. A gente falou sobre agropecuária a nível internacional, né? Alguns conceitos, falando sobre Revolução Verde. A gente falou nas últimas aulas sobre os modelos de agricultura, jardinagem e outras mais. A gente vem hoje aqui falar sobre a agropecuária no Brasil. Pessoal, este tipo de conteúdo eu tenho absoluta certeza que vai cair uma questão na prova. Por que vai cair uma questão na prova sobre a agropecuária do Brasil? Principalmente porque a história, 430 anos da história do Brasil, né, dos 500 anos, 430, o Brasil foi agroexportador. Então, a agricultura, falar de agricultura é falar sobre a história do Brasil. Falar de agricultura é falar sobre os 90, 80% da história, da existência do Brasil. Então, é meio que impossível a gente ter o Enem e não falar sobre a agropecuária, a agricultura e a pecuária no Brasil, tá? Então, é de suma importância que você preste bastante atenção nessa aula, que você tire as dúvidas comigo depois que você assistir a aula. Se você não entendeu, você me procura no privado e tire essa dúvida, tá bom? Antes de começar a aula, eu vou chamar vocês para uma comparação, uma pequena comparação de como é que nós estamos em relação aos países desenvolvidos, e aí eu vou fazer uma pequena comparação entre o Brasil, né? O Brasil e os Estados Unidos. Eu chamo a atenção para vocês esses dois círculos maiores aqui, tanto esse quanto esse círculo aqui, ele representa as áreas de uso agropecuário, né, que é essa laranja, e as áreas que não são plantadas, as áreas que são nativas. Se vocês observarem aqui no Brasil, 74,3% das áreas do Brasil, elas são que não são produzidas, não são usadas para agropecuária. Apenas 22%. Mesmo assim, o Brasil lidera o ranking de muitas commodities, né? E isso é muito importante. A gente vai já desmiuçar isso aqui aos pontos, tá? Se a gente comparar com os Estados Unidos, é exatamente o inverso, pessoal. Observa que é exatamente o inverso. 74,3% das áreas dos Estados Unidos, elas são plantadas ou foram devastadas de alguma forma. E eles têm áreas protegidas apenas 19%. Então, é exatamente o inverso do que acontece nos Estados Unidos. A proteção florestal, a proteção ambiental lá foi longe, por isso que eles estão vindo a todo vapor para os países tropicais, no caso o Brasil. O Brasil tem muito a ser explorado ainda. Se vocês observarem nessas áreas mais escuras aqui, a gente vai ter a vegetação nativa, né, em terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras pertencentes ao Estado, né, que não podem ser mexidas, não podem ser tocadas. Então são 16%. O Estatuto do Índio, né, a gente tem na Constituição Brasileira, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, ela dá o direito às terras indígenas, né? Então nós temos aqui 13,8% de terras protegidas, né, terras direcionadas aos índios. Isso é um ganho, isso foi um feito em 88, que não pode ser usado para a agricultura. As unidades de conservação integral, né, que são as unidades de conservação protegidas pelo IBAMA, e nós temos as áreas destinadas à preservação vegetal do mundo rural, né? Nesse caso aqui, 25% das áreas totais. E a gente não pode esquecer das pastagens nativas. A gente vai falar aqui sobre o sul do país, né? Os pampas, né? Que tem as pastagens nativas, que representa aí 8,8% e algumas áreas do Brasil. Pronto. Se a gente olhar aqui, ó, pastagens plantadas, lavouras, florestas plantadas e infraestrutura, no caso aqui 3,5% de cidades, isso aqui são as áreas que são para o uso da agropecuária. O Brasil tem muito ainda a ser explorado, mas nós estamos de parabéns em relação à preservação do meio ambiente. Infelizmente, os Estados Unidos eles têm uma agricultura bastante avançada, eles são líderes mundiais na produção de grãos, principalmente milho, principalmente soja, mas aí a gente pode perceber que há o impacto ambiental sobre os Estados Unidos é bem maior que aqui no Brasil, e nós lideramos algumas commodities, mesmo assim a gente só tendo 22%. Então é importante que a gente tenha esse pensamento ecológico sobre isso, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o Brasil e a agricultura, né?
como eu comecei a falar aqui no início da aula, a maior parte da história do Brasil passa pela agricultura. Com certeza, 430 anos da história do Brasil, o Brasil fala sobre a agricultura agroexportadora. Se a gente iniciar o Brasil em 1500, com a vinda, né, dos portugueses, a exploração do pau-brasil, até 1930, né, que foi quando nós tivemos a ruptura da agroexportação do café com o governo Vargas, que começou o processo de industrialização no Brasil. Então o Brasil era eminentemente agroexportador nesse período. Claro, eu não vou dizer para vocês que eles tinham a mesma economia, que eles vendiam. A gente vai ter vários ciclos econômicos nesse período, né? A gente vai ter o ciclo da cana-de-açúcar, depois nós vamos ter o ciclo da borracha, depois o ciclo do algodão e o ciclo do café e assim sucessivamente, né? Mas a agricultura ela tem uma parte muito importante na história do Brasil. Então, o Brasil ele apresenta, como eu disse para vocês ali no gráfico anterior, o Brasil apresenta a maior percentual de terras agricultáveis do planeta. Bom, é importante que a gente entenda o que é uma terra agricultável. Uma terra agricultável é uma terra que ela esteja própria para o consumo, própria para a plantação, própria para ele esteja apta para ser plantada. Por exemplo, eu tenho como plantar lá no Polo Sul? Não, porque é gelo, não tem como uma planta crescer lá no Polo Sul. Então, o Polo Sul ali não é uma terra agricultável. Uma terra agricultável é qualquer terra que tenha a capacidade de ter uma plantação. Então, o Brasil ele é um terreno muito antigo, né? Então, o Brasil é construído em cima de uma placa continental muito antiga. E isso diminui as altitudes e isso deixa o Brasil com características peculiares para a agricultura. Sem falar que nós temos um clima tropical, um clima muito úmido, que tem chuva o ano todo, e isso também diz respeito deixa o Brasil cada vez mais propício para esse tipo de atividade. O Brasil está evoluindo, a tecnologia está evoluindo, os transgênicos eles impedem que eles dão a possibilidade da gente produzir mais em menos terra, mas o Brasil aos poucos está avançando nesse quesito, né, nesse quesito de agricultura. A agricultura brasileira era dividida em importante, tá, pessoal, a gente entender isso, né, que na história brasileira, desses 430 anos, a agricultura brasileira ela foi classificada em latifúndios, né, foi dividida em latifúndios. Só que nos latifúndios, as propriedades que são chamadas de propriedades terras, né, que usavam como técnica de plantio o plantation. Pessoal, o plantation a gente tem algumas características peculiares. Foi um tipo de agricultura desenvolvido nos Estados Unidos e que deu certo e que foi adotado nas outras colônias, né, nas colônias. O que é o plantation? Uma das principais características é a monocultura. Entenda, uma das principais características do plantation é a monocultura. Ou seja, você desmatar e você plantar apenas uma cultura. No caso, quando era plantado a cana-de-açúcar, era somente a cana-de-açúcar. Então, outra característica, além de monocultura, a gente tem plantado em grandes propriedades de terras em latifúndio. E outra característica marcante e que caracteriza bem o plantation é a produção para o mercado externo, ou seja, produção para a exportação. Se a gente fizer um salto na história, a gente vai ver o seguinte: o primeiro ciclo econômico, o grande ciclo econômico do plantation foi a cana-de-açúcar, né? Principalmente em Pernambuco e São Vicente. Depois nós vamos ter no Vale do Paraíba, São Paulo, Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro, a gente vai ter o ciclo do café do século XVIII e início do século XVIII, né? 19 e 20. E hoje, atualmente, a gente tem o ciclo da soja, né? A gente tem aqui a soja, as fronteiras agrícolas. Primeiro no norte, agora no nordeste, a gente vai ter uma das principais características, o plantation, nesses 3 tipos de plantação aqui, tá? E só lembrando, uma das principais características do plantation é a monocultura, é a produção em grandes propriedades de terra e produção com características para a exportação, certo? Para a exportação, para o mercado externo. Por exemplo, a gente pode falar que o que contribuiu mais para o desenvolvimento da soja aqui no Brasil
e o que fomenta esse tipo de agricultura aqui no Brasil, depois do século XX, depois do implemento da industrialização, foi a Revolução Verde. A gente viu aula passada que a Revolução Verde ela teve um papel fundamental sobre a história da Guerra Fria. E aí, essa Revolução Verde ela trouxe todos os insumos necessários para a produção de latifúndios, em produção em larga escala, principalmente para adequar-se ao modelo plantation, né? Nós temos a mecanização trazida pelos Estados Unidos, a modernização, que é os insumos, nós temos os pesticidas, os inseticidas, coisas que não tinha antes, e esses insumos eles acabam diminuindo as perdas na agricultura. E a gente não pode esquecer dos OGMs, né, que são os transgênicos, os organismos geneticamente modificados, que eles se adaptam muito bem a qualquer clima. A nossa soja, ele é um exemplo disso, né, que a soja é uma planta de ambiente frio, mas ela está adaptada ao centro-oeste, ao nordeste muito bem, porque ela foi geneticamente modificada. E aí nós temos uma característica bem peculiar. Eu espero, jovens colegas, que vocês realmente anotem isso, certo? Uma das principais características desse modelo de agricultura, de latifúndios, de plantation, de Revolução Verde, é a redução da mão de obra, certo? A redução da mão de obra. Mas, professor, por que a redução? A gente pode entender que a mecanização do campo, tratores, colhedeiras, semeadeiras, nós temos as irrigações automáticas. Isso tudo diminui, isso drena a mão de obra. E isso faz com que o proprietário do campo, ou aquele cara que trabalhava no campo, que vivia do campo, ele acabe procurando a cidade como meio de sobrevivência. E nós vamos fomentar aqui, nesse caso, o êxodo rural. Então, lembre disso, lembre disso. A redução da mão de obra, ela é consequência da mecanização e automação da Revolução Verde, certo? Desse latifúndio agricultável. E aí, pessoal, como consequência desta redução da mão de obra, nós temos a potencialização do êxodo rural. E o que é que nós podemos falar sobre a outra ponta, né? A gente falou sobre o latifúndio. O latifúndio é aquela agricultura que vem secular, né? Aquela agricultura que vem lá desde o início da descoberta do Brasil. Então, ela tem uma característica para a exportação, ela tem uma característica para o latifúndio, né? E tem uma característica muito peculiar sobre a produção em larga escala. Então, mas no caso o Brasil apresenta só esse tipo de latifúndio? Não, a gente também tem a agricultura familiar. E o que é uma agricultura familiar? Ela é desenvolvida em núcleos familiares ou próximos à família, ou seja, não só a família, mas pessoas que são mais próximas à família podem trabalhar na terra. E o que a gente pode ter uma característica dessa agricultura familiar? Esse tipo de agricultura familiar, a gente já falou um pouco sobre a aula passada, característica de lugares pobres, né, pessoal? Lugares que têm uma deficiência econômica, no caso do Nordeste brasileiro. O Brasil não é um país desenvolvido, é um país em desenvolvimento. O Brasil está rumando para o progresso. É classificado como agricultura de subsistência. O que significa a agricultura de subsistência? Ela é uma agricultura que ela é feita para dar sobrevivência aos familiares, certo? E outra característica muito peculiar da agricultura familiar é que isso geralmente é produzido em terras pequenas, a grande maioria de terras pequenas. Bom, e o que a gente pode... então, no caso, aquela agricultura arcaica, aquela agricultura histórica, ela é característica por latifúndio e monocultura. Beleza. E o que significa... E quando a gente fala sobre a agricultura familiar, o que a gente pode classificar? Ela é policultura, olhe bem, ela é policultura e minifúndio. Ou seja, o que significa isso? A agricultura familiar é exatamente o contrário daquela agricultura proposta pela Revolução Verde. Elas são produzidas em pequenos lotes de terra e ela tem como característica a plantação policultora, ou seja, ali se planta milho, feijão, se planta abóbora, se planta qualquer tipo de planta que para o consumo diário, né? O feijão, o arroz, para o consumo diário. Ah, professor, mas aí no caso não vende? Claro que vende. O fato de ser agricultura familiar não quer dizer que não se tenha uma produção para o excedente.
Vamos lá, se uma família numa agricultura pequena, ela consegue produzir, vamos supor aqui uns 800 quilos de arroz, então eles vão comer isso durante um ano? Não, não vão. Então o que que eles fazem com o excedente? Eles vendem, porque aí é uma possibilidade de uma geração de nova renda. Uma característica bastante peculiar que eu quero que vocês entendam, e vocês não vão esquecer isso, é que naquela agricultura que a gente falou sobre o plantation, sobre o latifúndio, então o plantation ele tem uma característica peculiar, que é a produção para abastecimento do mercado externo. Então sempre foi para abastecimento do mercado externo. Todas aquelas plantações de soja, de milho, de café, sempre tiveram como destino abastecer o mercado externo. Mas a agricultura familiar, ela tem como característica principal abastecer o mercado interno brasileiro. Então, bote uma coisa em sua cabeça, jovens. Todas as frutas, todos os legumes que chegam na sua casa, manga, banana, café, tudo que chega na sua casa, tudo que é consumido por você em forma natural é feito e produzido pela agricultura familiar. Ponto. Então, outra característica bastante marcante que eu não quero que vocês esqueçam sobre hipótese nenhuma, que isso vai cair na prova, é que a maior oferta de emprego no campo é a agricultura familiar. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a agricultura familiar, ela supera o turismo, ela supera as reservas, né, florestais, os empregos nos pequenos municípios, e ela supera um contingente muito grande de atividades econômicas. Então, a agricultura familiar, ela, ao contrário do que é a monocultura, o plantation, ela é a maior oferta de emprego. Por que ela é a maior oferta de emprego, pessoal? Porque ela emprega a mão de obra humana, não tem maquinário, uma produção em pequena escala, uma produção para abastecer o mercado interno. Quanto mais mão de obra trabalhando, maior a produção. Então, pessoal, isso é uma pequena comparação que a gente vai fazendo sobre esses dois tipos de agricultura, tá? Então, eu coloquei alguns pontos para a gente entender melhor. A agricultura familiar, ela potencializa a redução do êxodo rural. Olhe, exatamente o contrário do que a gente está falando lá sobre a agricultura do latifúndio, né? Então, o latifúndio, por uso de máquinas, por uso de insumos, por uso de tecnologia, ela acaba diminuindo a produção de mão de obra, só que a agricultura familiar, ela potencializa e ela reduz o êxodo rural, enquanto que a latifundiária, ela incentiva, ela produz, ela fomenta o êxodo rural. Melhora a qualidade de vida da população rural, claro, porque quando você tem uma geração de renda no meio rural, você começa a se alimentar melhor, você começa a comer melhor e ter mais dinheiro para a sobrevivência. Gera renda à população carente, isso é muito importante, e dinamiza a economia rural. Isso aqui são as vantagens da agricultura familiar no que diz respeito a essa comparação aqui que nós fizemos entre a agricultura do latifúndio e a agricultura do minifúndio. E alguns dados importantes que a gente vai ver aqui sobre o desempenho dessa agricultura familiar. Por exemplo, foi feito um censo em 2006, a gente vai tirar algumas características e pontos importantes dessa agricultura familiar. Ela é genuinamente policultora. Pronto, isso a gente tem que entender, que a agricultura familiar ela é policultora. Então, o que diz o censo? O censo diz que a agricultura familiar ela ocupava 24% das terras agricultáveis. Observe. Então, a agricultura familiar ela ocupava 24% das terras agricultáveis. Neste caso, observe aí que 71% das terras ocupadas por outro tipo de agricultura, né? Mas vamos entender. Então, só que ela é responsável por um terço do valor bruto da produção, né? O valor bruto da produção no Brasil. Então, assim, ela representa 24%, no entanto, o valor bruto de produção chega a 33%. Então, ela produz mais do que o seu percentual de terra. Já a agricultura patronal, ela representa aí aproximadamente 2/3 do valor bruto patronal, aqui do valor bruto de produção, ou seja, é mais ou menos, a gente não está dizendo que não há perdas,
que a agricultura familiar ela está equiparada na produção, mesmo não tendo todos os seus aparatos técnicos. O mesmo censo de 2006 dizia que existia 4.400.000 de estabelecimentos de agricultura familiar, que isso representava 84% do total das terras agricultáveis. Só que destes, apenas 24% eram destinados à área agropecuária, tá bom? E a agricultura patronal, o que a gente vai falar aqui, que representa 16% do número de estabelecimentos ocupados e ocupavam 76% das áreas destinadas à agropecuária. Observe, de todos esses 84% de terras possíveis de ser agricultáveis, apenas 24% era destinada à agropecuária voltada para a agricultura familiar. Mas a agricultura patronal ela tem menos representatividade e usa mais terra. Ok? Em relação ao trabalho do campo, pessoal, no Brasil, em 2014, nós tivemos 14,2% da população economicamente ativa, PEA, trabalhando no campo. Isso em 2014, certo? Observe bem, entre 96 e 2006, 1,5 milhão de trabalhadores abandonaram o campo. Isso representa quase 8,% do contingente. Observe o quanto que a agricultura patronal, que é a mesma daquela monocultora, ela produz um esvaziamento do campo. Só que o Brasil hoje está desenvolvendo mais técnicas de cultivo para essa população voltar para o campo. A agricultura familiar continua sendo a maior geradora de emprego da zona rural. Lembre disso, pessoal, não esqueça disso não. Ganha do turismo, ganha das redes de restaurantes na zona rural, ganha do setor de serviços na zona rural e ganha das hospedagens também na zona rural. A gente precisa entender isso, certo? E, por último, a gente vai falar sobre as relações de trabalho no campo. Existem 5 tipos de trabalho no campo. As relações de trabalho entre o patrão e o empregado, tá? O trabalhador temporário, né, que ele é proibido pela lei, né, chamado de boias frias, que são aqueles trabalhos, trabalhador sazonal. O que significa sazonal? Ele só vai trabalhar no campo quando é época de colheita. Principalmente nas canas, em Pernambuco existe muito isso. Eles plantam a cana na época de colheita, eles botam os boias frias para trabalhar e cortar a cana por tonelada. Cada tonelada eles ganham um valor em dinheiro. E eles recebem o nome de boias frias porque eles levam a comida de casa e eles comem ela fria durante o dia. Isso é um trabalho que faz apologia à escravidão e isso é até proibido por lei. Então, embora seja legal, existe bastante, né, que são intermediados por gados. O trabalho familiar, né, predomina a mão de obra familiar, aquela que a gente acabou de falar, representa cerca de 80% da mão de obra de estabelecimentos agrícolas no Brasil, e quando é extensiva, há necessidade de complementação de renda. Geralmente não há, mas geralmente alguns casos apresentam a necessidade de complementação de renda. O trabalho assalariado, é importante a gente entender isso, né? Que o trabalho assalariado ele é mais característico daquele patronal, do trabalhador agrícola patronal que trabalha nas grandes empresas de latifúndios, né? Porque aí ele trabalha de carteira assinada, ele tem todos os seus direitos garantidos, né? Ele é representado pela CLT. Aqui no Ceará, a gente vê muito esse arrendamento e a parceria. São tipos de relações de trabalhador no campo. O que significa isso? Quando o agricultor ele não tem a terra, então ele pede a uma pessoa que tem a terra para plantar lá. E como é que ele pode pagar? Ele pode pagar de duas formas. Se ele for pagar em dinheiro, aí a gente chama isso de arrendamento. Ele arrenda a terra e aí com o que ele conseguiu produzir, ele paga ao dono da terra a renda dele. E aí, quando ele não vai vender, quando é para consumo próprio, aí o que ele faz? Ele paga ao dono da terra com parte da produção. Então, assim, geralmente eles fazem aqui em Teixeirinha por 4 ou 5 para 1. A cada quilo a cada tonelada ou cada 1.000 quilos de milho, um é do patrão. A cada 5 quilos de milho, um é do patrão e o outro é um é do patrão, o outro é do produtor. Isso é muito comum aqui no Ceará, acontece pra caramba esse sistema de parceria. E a escravidão por dívida é a última, né? O que é a escravidão por dívida? É quando o patrão ele emprega o trabalhador e esse trabalhador ele começa a se endividar demais, né? Por precisar de comida e tal. O salário é tão baixo que ele não consegue cobrir
as suas despesas. E o que acontece? Então, o trabalhador ele se obriga a ficar trabalhando ano a ano para pagar suas despesas nas terras. Isso é apologia à escravidão também, é proibido aqui no Brasil. Inclusive, já foram denunciados muitos no ano passado. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoe minha voz, eu estou um tanto quanto rouco, porque eu estou adoecendo da garganta. Mas aproveitem para estudar essa semana. Um bom dia e até a próxima semana, né, meus queridos?